Então, meninos, hoje nós vamos discutir e eu vou apresentar para vocês a parte de posicionamento de pacientes, tá? Mas posicionamento como assim, gente? Quando o paciente ele fica deitado no leito, ele permanece em uma determinada posição, obviamente. Nós sabemos que se ele ficar muito tempo na mesma posição, a lesão tecidual, existe uma lesão tecidual, uma perca da circulação sanguínea, e isso faz com que surja lesões por pressão, tá? Então, constantemente nós temos que ficar fazendo a mudança de decúbito. O que é decúbito? O próprio posicionamento. Se o paciente está de lado, tem que virar ele para o outro, deixar ele de barriga para cima, de barriga para baixo, tem que ficar fazendo esse rodízio para nós conseguirmos evitar esse tipo de lesão por pressão, tá? Em procedimentos cirúrgicos, gente, dependendo da parte que vai ser realizada a cirurgia, o médico cirurgião, para conseguir acessar esse determinado órgão, essa determinada parte do corpo do paciente, vai precisar que nós da enfermagem, mais ativamente vocês, que vão exercer papel de circulante, vocês vão estudar isso bem direitinho em centro cirúrgico, que posicione esses pacientes em cima da mesa cirúrgica, tá? Então, uma neurocirurgia tem uma posição, uma cirurgia de colecistectomia, que é a retirada da vesícula biliar, tem uma posição, uma cirurgia de cesárea tem uma posição, então vocês precisam aprender esses posicionamentos para evitar lesões por pressão, para posicionar pacientes no momento do ato cirúrgico e também para realizar exames, senhores. Determinados exames requer que um posicionamento especial para que ele seja realizado, tá? E muitas das vezes, quase sempre, quem vai posicionar esse paciente em cima do leito, em cima da maca ou em cima da mesa cirúrgica é o próprio técnico em enfermagem. Então, os senhores precisam conhecer os posicionamentos, como que eu coloco um paciente em cima de um local desse e qual é a finalidade daquela posição, tá? Há uma grande confusão na cabeça dos alunos quanto aos nomes, tá? Porque são nomes diferentes e às vezes uma mesma posição tem mais de um nome. Infelizmente vocês precisam aprender todos os nomes, tá? Porque o médico pode simplesmente falar, ó, coloca o paciente em posição tal. Vocês têm que já saber de cabeça qual é a posição e como que você vai colocar o paciente e para que serve aquela posição, tá? Por isso que nós vamos estudar hoje sobre posicionamento de paciente. Não requer grande habilidade técnica, requer apenas que vocês reconheçam quais são essas posições, esses posicionamentos e para que serve eles, tá? Tecnicamente é a coisa mais simples que nós vamos estudar na nossa disciplina. E por incrível que pareça, senhores, eu não sei como. A turma anterior foi a aula que eles mais tiveram dificuldades. Se vocês não conseguirem compreender, vocês me avisem, tá? Que nós vamos poder, eu posso passar umas imagens posteriormente para a gente fazer o treino, para vocês conseguirem ir absorvendo esses nomes, tá? Só não saiam com dúvida. Quando eu falar posição tal, vocês minimamente têm que saber me explicar qual é aquela posição e para que ela serve. A primeira posição que nós vamos discutir, senhores, ela tem 3 nomes, tá? É o decúbito dorsal, decúbito horizontal ou posição supina. Todos os 3 nomes é a mesma posição, tá? O mesmo posicionamento do paciente. Como que é, gente? Pela figura já dá para vocês verem. Pacientes que tiverem nesse posicionamento, eu digo que ele encontra-se em decúbito dorsal, ou ele encontra-se em decúbito horizontal, ou ele encontra-se em posição supina. Tá? Isso vocês também têm que anotarem nas anotações de enfermagem de vocês, mediante a assistência que vocês forem prestar. Nessa posição dorsal, nesse decúbito dorsal, horizontal ou posição supina, o paciente ele fica com as costas, ou seja, o tórax posterior, o abdômen e toda a extremidade, ou seja, os membros inferiores, encostados diretamente no colchão, tá? Nessa posição, nós colocamos sempre um cálcio
que vai ser um travesseiro, pode ser um travesseiro ou um coxim. Gente, o que é um coxim? É um tipo de travesseiro especial, tá? Que nem sempre nós não vamos encontrar esses coxins. Nós podemos improvisar coxins, enrolar lençóis, enrolar travesseiros e fazer esses coxins. Então o paciente fica com o tórax posterior, com a região glútea e os membros inferiores encostadas diretamente no colchão. Sobre a cabeça deles, ou seja, embaixo da cabeça deles, tem que ser colocado um travesseiro, um coxinho ou qualquer tipo de apoio, tá? Nessa posição, nós devemos cobrir o paciente com lençol para que ele não fique exposto, tá? É bem semelhante à posição anatômica, porém aqui é uma posição deitada, tá? Quanto aos braços, senhores, pode ficar de duas maneiras. Pode ficar hiperestendido, estendido ao longo do corpo, ou podem ficar acima do tórax, tá? Isso vai depender da vontade do paciente. Nós utilizamos, gente, o decúbito dorsal, a posição horizontal ou a posição supina, que as três palavras é a mesma coisa, para realizar exame físico, tá? Geralmente os médicos e enfermeiros utilizam bastante essa posição, porque eu consigo evidenciar toda a extensão anterior do corpo do meu paciente. Alguns exames de imagem que ele precisa ficar deitado, como por exemplo, a tomografia, o paciente fica deitado numa posição do decúbito dorsal. Uma ressonância magnética, ele pode ficar deitado. Uma ultrassonografia, dependendo da posição que for, do órgão que for feito a ultrassonografia, o paciente fica deitado em decúbito dorsal, tá? E em alguns tipos específicos de cirurgias também, tá? Então, esse é o decúbito dorsal. Tem essa configuração e tem essa aplicabilidade. Para colocar o paciente nesse decúbito, senhores, vocês vão precisar de luvas de procedimento, porque se vocês forem tocar em paciente, é recomendável que vocês utilizem luvas de procedimento, tá? Se necessário. Por que eu digo se necessário, gente? A literatura prevê que se o paciente não tiver secretando nenhum tipo de secreção, não tiver com escamação de pele, ou seja, a pele dele estiver íntegra, vocês não verem nada de anormal nele, vocês podem tocar nele sem luvas, tá? Obviamente que após vocês irão fazer uma higienização, nem que seja uma fricção com álcool. Mas você notou que o paciente está suado, que o paciente está com algum tipo de secreção no corpo, ou está com algum tipo de descamação de pele, é recomendado o uso de luva nessas situações, tá? Então vocês vão utilizar luvas de procedimento, se necessário, lençol, travesseiro para fazer esses cálcios que eu mostrei para vocês, onde que eles vão ficar, e também um biombo se for necessário, tá? Se o paciente estiver vestido, não for nada tão invasivo, não precisamos nem de biombo para preservar a intimidade dele, porque ele não vai ser exposto, já que nós vamos o cobrir com um lençol. Para colocar ele nessa posição, vocês vão lavar as mãos, separar esses materiais, orientar o paciente que ele tem que ficar nessa posição. Se for necessário, vocês vão abrir o biombo, calçar as luvas também se for necessário, deitar o nosso cliente com as costas, com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados por um travesseiro, tá? As pernas têm que estar retas e estendidas no colchão, não pode ficar dobrada e nem levantada. Nós temos que também prestar bastante atenção ao padrão respiratório, tá? Por quê, senhores? Pode parecer algo simples deixar o paciente deitado nessa posição. O professor, ele está deitado tranquilamente reto no colchão. Existe um padrão respiratório, um defeito respiratório que nós chamamos de ortopneia, tá? Que eu vou explicar, nós vamos estudar isso bem direitinho na disciplina de clínica médica, tá? A ortopneia, gente, é quando a pessoa ela tem uma dificuldade respiratória quando ela está deitada, tá? Ou seja, quando ela está sentada, quando ela está em pé, ela respira normalmente. Se ela ficar ali totalmente reta no colchão, na posição supina que eu mostrei para vocês, elas começam a sentir falta de ar. Isso eu chamo de ortopneia, tá? É muito comum em pacientes obesos, tá? Paciente obeso, não é recomendado que nós colocarmos eles nessas posições supina, tá? Nesse decúbito horizontal ou nesse decúbito dorsal, porque ele vai ter uma dificuldade
respiratória. Além disso, vocês têm que evitar que os pés dele fiquem caídos para fora do colchão, que nós chamamos de pés equinos, tá? Proteger o paciente com um lençol, expondo apenas a área que for examinada, já que eu disse para vocês que esse posicionamento a gente utiliza bastante em exames físicos. Após o exame, o tratamento, colocar ele em uma posição confortável, recompor a unidade, retirar as luvas, despesar, lavar as mãos e fazer a anotação de vocês, tá? Isso é a posição, o decúbito dorsal, o decúbito horizontal, posição supina, a mais simples e comum de todas, tá, gente? Aqui na apostila de vocês tem uma figura fazendo a comparação do que seria errado e do que seria certo, tá? Evidentemente, aqui nós temos quase que a mesma situação. A única diferença é que na posição correta, além do cálcio na região atrás do pescoço, embaixo da cabeça, isso daqui é um coxim, tá? Nós devemos, na verdade, colocar um cálcio entre as pernas, se for na outra posição, ou embaixo, tá? Por quê? Vocês conseguem observar, gente, que quando não tem esse cálcio na parte posterior do joelho, a coluna lombar do paciente ela fica com uma curvatura bem evidenciada, e quando eu coloco essa curvatura diminui, dá para ver que aqui eu tenho uma curva muito maior do que aqui embaixo? Vocês estão conseguindo observar isso? Então, por isso que nós devemos colocar esse coxim também embaixo da parte posterior do joelho, tá? Porque durante muito tempo, ele nessa posição errada, ele vai começar a sentir dores musculares na região lombar. Então, tomem o cuidado de utilizarem no mínimo 2 coxins. Um no pescoço, abrangendo cabeça e pescoço, e outro na parte posterior dos joelhos, tá? E essa é a primeira posição. Gente, tranquilo? A primeira posição. Se eu falar, gente, coloca o paciente em posição supina, vocês sabem como colocar esse paciente? Ou não? Perfeito. Então vamos para a segunda posição. O segundo posicionamento, gente, é o que nós chamamos de decúbito lateral. É o paciente deitado, a grosso modo, para vocês entenderem, o paciente deitado de lado, tá? Então esse decúbito lateral pode ser para esquerda e pode ser um decúbito lateral para direita, tá? Nós utilizamos esse tipo de decúbito para os pacientes que vão se submeter a cirurgias renais, tá? O paciente que for fazer procedimento renal, geralmente ele fica de lado na mesa cirúrgica. Quando nós formos realizar a massagem ou quando nós formos realizar o banho no leito, que nós não temos que lavar o tórax posterior e toda a parte de trás do nosso paciente, então eu coloco ele de lado também, tá? E na hora da mudança de decúbito para se evitar lesão por pressão, porque, como eu já falei para vocês, o paciente não pode, de maneira alguma, se ele estiver acamado, permanecer na mesma posição por muito tempo. Senão vai haver uma disfunção circulatória e vai causar lesões por pressão. Então, por mais confortável que seja a posição anterior, ele não pode passar mais do que 2 horas nessa posição, tá? Então, em 2 horas nós temos que mudar. Então, ele fica em decúbito em posição supina, depois ele fica lateralizado para a direita, lateralizado para a esquerda, tá? Os materiais que vocês vão utilizar os mesmos, tá? Luva de procedimento, se for necessário, apenas naquelas situações que eu já disse para vocês, tá? Se o paciente estiver suado, se o paciente estiver com algum tipo de secreção na pele ou algum tipo de descamação na pele. Lençol, travesseiro e biombo também, se for necessário. A técnica, gente, é bem simples, tá? Vocês vão colocar ele lateralizado para a direita, para a esquerda, porém, nós devemos colocar um travesseiro ou um coxim, pegando o pescoço e cabeça do paciente. Entre a cabeça, pescoço e ombro, vocês concordam que aqui forma um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto. Aqui, ó. Uma linha reta aqui, uma linha reta aqui. Gente,
essa é a altura ideal de um travesseiro, tá? Ele não pode ser muito baixo para o paciente ficar com a cabeça lá embaixo, e ele também não pode ser muito alto para o paciente não hiperestender os músculos do pescoço e também sentirem dores musculares, tá? Isso vale para nós também, tá? Quem for escolher a altura correta de travesseiro, devemos levar em consideração essa angulação de 90 graus do ombro até o pescoço e a cabeça, tá? Então tem que permanecer nessa altura, e entre os joelhos nós também devemos colocar um travesseiro, tá? O correto, até nós em casa, ao dormirmos, quem dormir em posição lateral tem que ter essa configuração, tá? Porque não vai pressionar muito a coluna cervical, e também um joelho não vai fazer pressão sobre o outro, porque se eu não colocasse esse travesseiro, o paciente da mesma maneira poderia desenvolver uma lesão por pressão, tá? Então esse travesseiro entre as pernas também é extremamente importante. E essa posição eu chamo de decúbito lateral, tá? Pode ser para a direita e pode ser para a esquerda. Utilizo em cirurgias renais para fazer troca de posição de paciente e também para quando nós vamos realizar a higienização da parte posterior do nosso paciente, tá? Segunda posição, senhores, simples também, tranquilo, deu para entender? Alguém não entendeu a questão da angulação, de quando usar luva, de quando não usar? Perfeito. Vamos para a nossa terceira posição, tá? O terceiro posicionamento. Aqui, ó, tem o correto, tá? Com o travesseiro e aqui sem o travesseiro entre os membros, tá? Travesseiro muito baixo, travesseiro muito alto, como eu já havia comentado para os senhores. Gente, a terceira posição é o que nós chamamos de posição de Fowler. Tá? É o que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade para compreenderem, tá? Por quê, gente? Algumas literaturas dividem a posição de Fowler em duas partes, tá? Posição de Fowler propriamente dita e posição de semi-Fowler. É simples. Quando o paciente está sentado com a perna, com a coluna reta, eu digo que ele está em posição de Fowler. Quando ele está semi-sentado, aqui ó, o paciente não está nem deitado e ele também não está sentado, porque a coluna dele não está reta. Isso eu chamo de posição de semi-Fowler, tá? Fowler, ele está totalmente sentado, com angulação de 90 graus, com a coluna reta, com as costas retas. E semi-Fowler, ele está com angulação de 45 graus, tá? Quando que nós vamos utilizar a posição de Fowler ou de semi-Fowler? Primeiramente, quando o paciente quiser, tá? Se ele falar assim, eu quero sentar, então vocês coloquem ele na posição de Fowler. Eu quero sentar, mas eu não quero ficar muito reta porque minhas costas dói. Podem colocar ele na posição de semi-Fowler, que é essa posição aqui, popularmente conhecida como posição de semi-sentado. O paciente não está nem deitado e nem sentado, tá? Ela é bem utilizada também quando o paciente tem alguma dificuldade respiratória, tá? Porque se ele ficasse numa posição supina ou numa posição lateral, que foi as duas anteriores que eu mostrei para vocês, a entrada de ar pode ser ineficaz. Então, se eu colocar ele mais elevado numa posição de semi-Fowler, ele consegue respirar de maneira satisfatória, tá? No momento da alimentação, gente, nós também colocamos o paciente em posição de Fowler, tá? Sentado, com as costas retas. Em hipótese alguma, vocês vão administrar dietas e nem alimentar um paciente deitado, tá? Deitado no que eu digo, na posição supina ou no decúbito dorsal. Por quê? Porque na hora que ele for fazer a deglutição, que é engolir o alimento, ao invés desse alimento ir para o esôfago, esse alimento pode parar na traqueia e atingir os pulmões, tá? Fazendo com que o paciente broncoaspire e que todo o fluxo respiratório seja interrompido. Uma coisa muito simples que pode ter consequências muito graves, tá? Alimentação sempre em posição de Fowler, paciente sentado, tá, senhores? Tenham sempre esse cuidado. Porém, nós vamos discutir isso
um pouquinho mais detalhado quando eu for dar aula para vocês de administração de dietas por sondas, tá? Que também tem na nossa disciplina. Posição de Fowler, pois não. Na cadeira. Sim. Isso, retinho. Com essa posição de Fowler, a coluna fica bem retinha. Semi-Fowler, ele fica numa posição de 45 graus, posição de semi-sentado. Vocês conseguiram entender, senhores, o que é Fowler e o que é semi-Fowler? Perfeito. Vamos agora para a nossa terceira posição, tá? Os materiais é o mesmo e os cuidados é os mesmos das anteriores, tá? Não vai mudar absolutamente nada. Aqui é importante que você saiba o nome da posição e quando que eu vou utilizar ela. Porque, por exemplo, o médico pode falar assim, coloque no meio da cirurgia, tá? Numa posição supina, ou seja, ele está deitado com o tórax e os membros estendidos. E ele diz assim, olha, eu vou precisar fazer uma sutura especial e quero que esse paciente fique em semi-Fowler. Daí lá vai o técnico de enfermagem lembrar o que é semi-Fowler e colocar esse paciente anestesiado em posição de semi-Fowler, tá? Então vocês não podem sair dessa aula com dúvida. O quarto posicionamento, gente, é o decúbito ventral ou posição de prona. Tem os dois nomes a mesma coisa, tá? É o que vocês conhecem popularmente como posição de bruços, tá? Posição de bruços nós chamamos de decúbito ventral ou posição de prona, tá? É quando o paciente ele fica deitado sobre o abdômen dele com a cabeça lateralizada. Jamais vamos colocar o paciente com a face voltada para o travesseiro, para o lençol ou até para o colchão, tá? Porque ele pode asfixiar. Coloque sempre a cabeça lateralizada, tá? Nós utilizamos muito essa posição, gente, do decúbito ventral ou da posição de prona, quando nós queremos examinar a coluna do paciente. Porque se ele tivesse numa posição supina, não teria como eu examinar, tá? Daí numa posição de prona ou no decúbito ventral, eu utilizo bastante essa posição, tá? Se eu quiser fazer também algum exame na região cervical, na região do pescoço, ela também é ótima, tá, senhores? Cirurgias na coluna também podem ser necessárias a utilização do decúbito ventral e da posição de prona, que é a mesma coisa, tá? Que o paciente ele fica com o tórax, o abdômen e a face anterior dos membros inferiores voltada para o colchão, os braços relaxados, tá? Podem estar colados ao corpo ou esticados assim na região mais acima, e a cabeça, nunca se esqueçam, lateralizada, em hipótese alguma, com a face voltada para o travesseiro ou para o lençol, porque o risco de asfixia é muito grande, tá? Essa posição é a preferida das crianças, tá? Por isso que geralmente quem for trabalhar com pediatria vai muitas das vezes ver crianças nessa posição, tá, senhores? Mas eu já dou alerta para vocês que em quase todas as situações não é aconselhável colocar principalmente recém-nascidos nessa posição, tá? Porque o risco de regurgitação e de broncoaspiração em um recém-nascido é muito grande. Eu não sei se vocês lembram, gente, há alguns anos atrás, eu acho que uns 3, 4 anos atrás, o Ministério da Saúde lançou uma campanha onde ele tinha como símbolo uma camiseta branca com um escudo no tórax anterior do recém-nascido, que dizia este lado para cima, sempre de peito e barriguinha para cima. Alguém aqui lembra disso? Ou não? Não? Então, recém-nascido nós não aconselhamos, tá? Devido ao risco de regurgitação, de broncoaspiração e também de asfixia. Porém, é a posição que eles mais gostam, tá? Então tomem muito cuidado com isso. E os materiais também serão os mesmos e a técnica também será a mesma. O único cuidado específico aqui é quando que eu vou utilizar, que eu já disse para vocês, em exames de
coluna cervical, cirurgias de coluna cervical ou de qualquer segmento da coluna vertebral, tá? E o cuidado mais específico é que a cabeça tem que estar lateralizada, jamais a face em contato direto com o lençol, com o travesseiro ou com o colchão. Decúbito ventral ou posição de prona, deu para entender, senhores? Regurgitação é quando o alimento entra e ele volta, ele chega no estômago e ele volta pelo esôfago, tá? Isso nós chamamos de regurgitação. Vocês vão estudar isso bem direitinho, todo esse mecanismo em saúde da criança. As mães, popularmente, acreditam que possa conhecer a regurgitação como é que era o termo popular? Alojo. Alojo vocês já ouviram falar? Ou também não? Então, alojo e regurgitação é a mesma coisa, tá? É quando o alimento ele sai do estômago e ele volta pelo esôfago. Então, se a criança ela regurgita, o alimento sai do estômago dela, sobe novamente pelo esôfago e ela tá com a face virada para baixo, o risco desse alimento ir para a traqueia e parar nos pulmões é muito grande, tá? Por isso que nós desaconselhamos essa posição para recém-nascidos. Vou ver. Acredito que aqui já... faltam 2 detalhes, senhores, para me falar para vocês. Lembrei. O decúbito ventral, a posição de prona, gente, é desaconselhada para idosos, tá? Porque eles têm um sistema respiratório mais debilitado, então geralmente nós não colocamos idosos nessa posição. Para pacientes obesos, porque paciente obeso também não vai conseguir respirar nessa posição, tá? E pacientes que fizeram alguma cirurgia na região abdominal, ou seja, tem uma incisão abdominal nele, tem um corte, foi feito um corte cirúrgico no abdômen dele, então eu também não posso fazer pressão no local dessa cirurgia, tá? Então eu também evito colocar paciente idoso, paciente obeso e paciente que passou por cirurgia abdominal no decúbito ventral em posição de prona. O próximo posicionamento, gente, é a posição de Siemens, decúbito lateral ou posição de Siemens, tá? Eu aconselho vocês chamarem apenas de decúbito de Siemens, tá? Porque senão vocês vão confundir com o decúbito lateral direito e o decúbito lateral esquerdo, que nós vimos acima, tá? A posição de Siemens, gente, se assemelha bastante a um decúbito lateral, porém, um dos membros inferiores fica hiperestendido, ou seja, fica reto, e o outro fica dobrado, tá? O paciente lateralizado dessa maneira, com um membro reto e a outra perna dobrada, nós vamos conseguir evidenciar muito mais fácil e acessar muito mais fácil as regiões anais, tá? E a região vaginal, no caso das mulheres. Então, se eu preciso fazer um exame no ânus e na vagina, eu posso utilizar a posição de Siemens, tá? Que é uma posição lateralizada com uma perna esticada e a outra dobrada. Pacientes que vão fazer lavagem intestinal, ou seja, tá com constipação, dieta não deu certo, medicação não deu certo, então é indicado lavagem intestinal. Então, para mim introduzir o líquido da lavagem intestinal, eu tenho que acessar a região anal, obviamente. E para me fazer isso, eu tenho que colocar o paciente em decúbito de Siemens, tá? Ele não vai ficar em decúbito de Siemens para ele ficar deitado, tá? Decúbito de Siemens, especificamente, a gente utiliza apenas para isso, para fazer exame ginecológico, para fazer exames no reto e no ânus e para fazer lavagem intestinal, gente. Os materiais serão os mesmos, luvas de procedimento, lençol, travesseiro e biombo se necessário. Logicamente que por expor a região anal e a genitália do paciente, nós vamos ter que ter o cuidado da utilização do biombo. E a técnica é essa, tá? Lateral, com uma perna esticada e com a outra dobrada.
nós vamos conseguir muito fácil acessar a região anal e a região vaginal da paciente. Se for o caso uma mulher, logicamente. Posição de símen, gente, é fácil de identificar, né? Deu para entender? Vamos para a próxima, então. A próxima, ela não é muito comum, tá? Mas ela existe e é descrita na literatura, que é o que nós chamamos de posição genopeitoral, genopeitoral, onde o paciente ele fica ajoelhado sobre o colchão com o tórax colado, tá aí com a cabeça colado no colchão e a cabeça lateralizada. Nós utilizamos essa posição para fazer exames do reto, da vagina e para fazer um exame de imagem que nós chamamos de sigmoidoscopia, tá? Alguém aqui já ouviu falar de endoscopia? Que é aquela introduzido um tubo na boca do paciente, atravessa todo o esôfago e chega até o estômago, quando a gente faz a avaliação de mucosa. Então, senhores, às vezes o problema não está no estômago, e sim no intestino, nos intestinos, tá? Para mim acessar o intestino, eu não acesso ele pela via oral, tá? E sim pela via anal. Então, aquele tubo vai ser inserido no ânus, e isso eu chamo de sigmoidoscopia, que é o exame de imagem onde é introduzido uma câmera, esse tubo, para fazer a avaliação das paredes do reto e das paredes do intestino, tá? Se for apenas para fazer um exame físico, uma observação, um exame vaginal, senhores, eu recomendo que vocês utilizem a posição de símios, tá? Que é muito mais confortável e menos invasiva, tá? Mas no exame de imagem o paciente tem que ficar nessa posição, tá? Ele fica ajoelhado, com o tórax colado no colchão e com a cabeça lateralizada. E a gente consegue evidenciar toda a região anal e toda a região vaginal. Nessa posição eu também recomendo que vocês utilizem o biombo, tá? Os materiais também serão os mesmos. Luvas de procedimento, lençol, travesseiro e biombo. Agora nós temos a posição ginecológica. Gente, a posição ginecológica, ela também é chamada de posição de litotomia, tá? Eu peço para que vocês tenham cuidado com a seguinte questão. Gente, algumas literaturas diferenciam posição ginecológica de posição de litotomia, tá? Mas no fim é a mesma coisa, tá? Então, a maioria delas, a maioria dos livros, protocolos que vocês possam consultar, eles vão chamar as duas posições do mesmo jeito, ginecológica ou litotomia, não vai ter distinção entre elas, tá? Na posição ginecológica, gente, muitas das vezes os alunos perguntam, por se chamar posição ginecológica, só vai ser para as mulheres. Então, senhores, a posição ginecológica, de fato, quase que sempre vai ser posicionamento feminino, tá? Onde a mulher ela vai ficar com as costas apoiadas numa mesa, numa maca ou mesmo numa cama cirúrgica. As pernas vão ficar em cima de um suporte. Esse suporte preto aqui que nós chamamos de perneira, tá? É muito utilizado essa posição, gente, para fazer cirurgias de via baixa, cirurgias na vagina feminina e também naquele famoso exame preventivo que o enfermeiro faz a coleta. Então, o enfermeiro sempre coloca as mulheres na posição ginecológica. Meninas, quando vocês foram fazer o último PCSO de vocês, se vocês sabem que deve ser feito anualmente após o início da vida sexual, não foi essa posição que o enfermeiro ou o médico, porque tem algumas mulheres que fazem com o médico, que colocaram vocês em cima da maca? Sim ou não? Então, por isso que nós chamamos de posição ginecológica, tá? A posição ginecológica, ou posição de litotomia, além de fazer a coleta do exame de PCCU, além de fazer qualquer tipo de cirurgia na região vaginal, nós podemos utilizar para fazer sondagem vesical, tá?
Às vezes eu não preciso, por exemplo, numa sondagem vesical, colocar uma perneira, que a minha paciente fica com as pernas apoiadas, tá? Eu peço apenas para ela ficar nessa mesma posição, só que com a perna dobrada e aberta, que eu consigo acessar o canal da uretra para fazer passagem da sonda vesical de demora ou de alívio da mesma maneira, tá? Lembrando que sondagem vesical é procedimento de enfermeiro, o técnico não faz sondagem. Em alguns procedimentos, vocês vão ter que realizar tricotomia. Todos aqui sabem o que significa o termo técnico tricotomia? Alguém aqui, todo mundo aqui lembra? Quem não lembra? Gente, tricotomia é a retirada dos pelos, tá? Depilação. Então, às vezes, em algumas cirurgias, em alguns exames, nós vamos ter que retirar os pelos, tá? Do montepúbico feminino, fazer uma depilação, tá? Com um aparelho específico, até mesmo com uma lâmina de bisturi. E quem faz tricotomia, gente, é técnico de enfermagem, tá? Fica muito mais fácil vocês realizarem tricotomia se a paciente estiver numa posição ginecológica, numa posição de litotomia, tá? Em alguns casos, alguns médicos utilizam a posição ginecológica ou a posição de litotomia também para realização de partos normais. Não é aconselhável, tá? Não, isso vai da vontade da mulher, da vontade do médico, mas eu como enfermeiro, que já fiz parto, estudei saúde da mulher, vocês vão estudar saúde da mulher, não recomendo, porque ela não tem auxílio da força da gravidade. Existem muitas outras posições que o parto ele flui de maneira mais rápida, satisfatória e menos traumática, tá? Mas isso vocês vão estudar bem direitinho em saúde da mulher. Mas algumas mulheres e alguns médicos realizam partos também nessa posição, tá? Daí, como eu havia dito para vocês, ela é basicamente utilizada em mulheres, tá? Mas os homens podem ser colocados em posição ginecológica ou em posição de litotomia quando eles forem fazer o exame do toque retal para identificar a hiperplasia prostática, o popular exame do toque, o toque na próstata, exame da próstata. O homem pode ser colocado nessa posição, tá? Eu também não recomendo. É utilizado, não tem nenhuma proibição. Porém, gente, uma posição de Siemens, que é essa daqui, com uma perna esticada e a outra dobrada, eu consigo examinar o reto e a próstata masculina do mesmo jeito, tá? Então é menos constrangedor para o homem, mas não é proibido, tá? Em alguns casos vocês podem ver também homens em posição ginecológica para realizar o toque prostático. E aqui, como eu já havia dito para vocês, em algumas literaturas divide de posição ginecológica e posição de litotomia. A diferença, segundo eles, é que uma eu utilizo a perneira de apoio e a outra que não tem a perneira, tá? Eu peço para a mulher ficar com a perna esticada, segurar, ou ela pode colocar o pé sobre o colchão e apenas abrir as pernas, que nós vamos conseguir acessar a vagina dela de toda maneira, tá? Para esses exames, para esses tipos de cirurgia, para fazer a sondagem, para fazer a tricotomia, tudo isso nós podemos utilizar e também para o parto. Posição de litotomia e posição ginecológica pode ser... ficou claro para os senhores? Conseguiram compreender? Vocês conseguiram entender? Então, Hermelinda, você disse para mim que o seu primeiro filho foi nessa posição. De fato, antigamente nós utilizávamos, nós não, porque eu não sou daquela época, mas os profissionais de saúde utilizavam muito essa posição, tá? Mas novos estudos demonstraram que outras posições, a força da gravidade pode ajudar a mulher, a contração uterina pode ajudar a mulher. Então, o feto vai sair de maneira mais rápida, não vai haver tanto trauma, a mulher não vai sentir tanta dor, tá? E é algo natural, uma posição natural, tá? Mas isso vocês vão estudar direitinho em saúde da mulher, como eu já havia dito para vocês. Mas se a mulher preferir, logicamente ela pode ter filho nessa posição, pode parir nessa posição. E se o médico também quiser, ele pode recomendar. Ele não pode obrigar, mas ele pode recomendar, tá, senhores? Uma curiosidade dessa posição e quanto aos partos, já que a colega entrou nesse mérito, é que
Muito antigamente não se utilizava essa posição. A posição ginecológica, a posição de litotomia por parto, passou a ser utilizada depois que uma princesa, eu não lembro o nome dessa princesa, tá? Porque isso é a parte de história, teve o filho dela assim. Daí todas as mulheres que quiseram ter o filho dessa maneira, tá? E acabou ficando, mas hoje ela está caindo cada vez mais em desuso. E essa é a posição ginecológica ou posição de litotomia. Vamos agora, gente, para a posição de Trendelenburg, que é a que vocês mais se enrolam para falar, tá? Trendelenburg, posição de Trendelenburg. Gente, a posição de Trendelenburg como que eu poderia explicar para vocês de uma maneira assim? É literalmente o paciente quase que de cabeça para baixo, tá? O corpo fica preso ou apoiado no chão ou numa maca, numa mesa cirúrgica, ou até mesmo no leito, e vocês vão elevar os membros superiores. Então, a cabeça vai ficar no nível mais baixo do que os membros inferiores, tá? Isso eu chamo de posição de Trendelenburg. Gente, posição de Trendelenburg nós utilizamos muito para pacientes que vão realizar cirurgias na região da pelve, pacientes que podem estar em estado de choque, tá? Ou que isso também vai ser utilizado em urgência e em emergência, porque o paciente em estado de choque, se eu colocar ele nessa posição, ele tende a se acalmar. Então aqui eu não preciso colocar ele na maca, né? É só deitar ele no chão e elevar os membros inferiores dele, até mesmo com uma cadeira, com o que vocês tiverem, com uma caixa para elevar. Então a cabeça vai ficar abaixo dos membros inferiores. Isso eu chamo de Trendelenburg. Quando o paciente desmaia ou provoca síncope, síncope é o termo técnico para desmaio, tá? Nós também colocamos os pacientes em Trendelenburg, tá? Geralmente a gente não precisa fazer nenhum tipo de medicação. Por quê? Quando eu coloco o paciente em Trendelenburg, gente, todo o sangue que está concentrado aqui na região dos membros inferiores, eles vão retornar para a cabeça. Então eles vão se concentrar no encéfalo. E uma irrigação sanguínea vai fazer com que o paciente ele retorne, tá? Ele saia da situação de desmaio dele. Em cirurgias que tenha drenagem de secreção pulmonar, eu também posso utilizar essas posições, tá? Eu chamo de Trendelenburg. Em alguns casos, o Trendelenburg ele vai ser tão acentuado, a inclinação vai ser tão alta, porque geralmente eu utilizo apenas uma inclinação de 45 graus. Mas em alguns tipos de cirurgia, eu posso utilizar uma angulação muito maior, que ele vai ficar quase que literalmente de cabeça para baixo, tá? Nesses casos, nós temos que fazer amarrações, literalmente amarrar o paciente na maca ou na mesa cirúrgica para que ele não caia, tá? Mas quando for um pouquinho assim ou quando for no chão, não tem necessidade, tá? Então, Trendelenburg é paciente em posição de cabeça para baixo, a grosso modo, para vocês poderem entender, tá? Os materiais serão os mesmos e os cuidados serão os mesmos, tá? Uma coisa bem interessante do Trendelenburg, que eu tenho isso, que eu chamo de Trendelenburg, e em algumas literaturas e alguns médicos eles também vão solicitar para vocês, principalmente no centro cirúrgico, uma posição que é chamada de Trendelenburg reverso, tá? O que é o Trendelenburg reverso, gente? É quando o paciente fica com a cabeça acima dos membros inferiores, tá? Ou seja, aqui ele não está com a cabeça abaixada, ele vai ficar com a cabeça levantada e com as pernas abaixadas. Isso eu chamo de posição de Trendelenburg reversa, tá? Vocês conseguiram entender, gente, o que é uma posição de Trendelenburg, onde que eu utilizo e como que eu faço ela? Eu acredito que é uma das mais complicadinhas de vocês conseguirem compreender. Mas deu para pegar? Perfeito. Dá para entender, vocês conseguiram compreender a diferença entre um Trendelenburg e uma Trendelenburg reversa? Quem não entendeu, se vocês não entenderem, vocês me avisem para eu retornar, tá? Perfeito, então. Oi. Em neurocirurgias, que o paciente ele tem que ficar
com a cabeça elevada, com uma pouca irrigação sanguínea para evitar o risco de hemorragia, daí neurocirurgias eles utilizam, tá? Daí eles utilizam um Trendelenburg reverso e eles também podem utilizar a posição de Fowler, tá? Muitos pacientes podem ser cirurgiados literalmente sentados para fazer essas neurocirurgias. E também, se o médico ele quiser que haja menos retorno venoso, ou seja, ele vê que tem muito sangue nessa parte superior do corpo do paciente, ele fala, não, eu preciso que esse sangue vá para a parte inferior. Então ele pede para reverter o Trendelenburg e daí vira um Trendelenburg reverso, tá? Então basicamente são nessas situações, tá, senhores?